Tá aparecendo, pessoal? Sim. Então, eu vou falar do texto também, né, dos professores Leidesdorff e Etzkovitz. Também estou caindo, né, estou vendo o primeiro contato agora e foi muito bom, foi muito proveitoso fazer essa apresentação depois da apresentação dos colegas, que eu já inseri alguns conceitos e com certeza vai me ajudar aqui na apresentação. A tradução do texto que eu entendi é o surgimento, né, da Triple Helix, Universidade, Empresa, Governo. Ele é um artigo de 96, então tem aquele viés que a Alexandra trouxe para a gente, né, de que é uma visão do início. Tem algumas questões que os autores trazem que eu tenho curiosidade de saber, né, como que a evolução tá. O professor Marcelo vai poder falar para a gente, mas tudo que foi colocado aqui é lá de 1996. Eu achei isso uma ponderação interessante que a Alexandra fez. Bom, então, nesse primeiro momento, eu vi até, anotei aqui que o Nathan falou, né, que as hélices, né, elas são tratadas como hipóteses de mecanismos de seleção. Eu acho que foi essa ideia de que esse encontro não seria assim uma harmonia, né? Acho que foi essa palavra que o Nathan trouxe e que o professor também falou dessa questão da transição sem fim, de interações contínuas, né? Então é uma interação da universidade, empresa e governo, mas isso ocorre ao longo de eixos diferentes e em tempos distintos, né? E o significado dessas interações também é assimétrico. Então, você pode se perguntar, e o texto traz algumas questões, né, o que é esperado, por quem e por quê, né? Quais sistemas estão evoluindo dessas hélices, né? Quais esses estão evoluindo, o que está sendo transformado, o que é comunicado nessas interações. Então, o primeiro ponto aí que o texto vai abordar é justamente que esse momento em que essas hélices estão interagindo, elas ocorrem em tempos distintos. Bom, avançando, então ele vai falar que essas interações são de dinâmicas distintas. Então você tem aí, né, a dinâmica da economia de mercado, que é a dinâmica aí que as empresas estão inseridas, né, misturando com uma dinâmica da produção de conhecimento, que é uma dinâmica própria das universidades, e a dinâmica da governança, né? E essa governança nos diversos níveis, pode ser o governo central ou o governo local. E essas interações, elas têm os cruzamentos dos processos, que até o professor Marcelo falou um pouquinho aí, que é de ciência e mercado, né? Que são esses universos, como cruzar esses universos. E também o privado com o público. Então, muitas questões que a gente vai tratar, até o Diego já falou um pouquinho, tem a ver com as diferenças, né, das finalidades públicas e privadas nessa interação. É uma questão interessante. E toda essa dinâmica, o texto traz um fato interessante, é que essa consolidação da ciência e tecnologia, ela se deu mais nos países ocidentais, que eram países que justamente tinham essas instituições muito bem definidas, muito bem, até com uma ideia separada, né? Então isso vai mostrando que mesmo estando muito bem definidas, a evolução, né, seja do mercado, do tempo aí, trouxe essa necessidade da interação. Bom, depois eu achei interessante, o texto traz um questionamento da terceira hélice e aí a necessária interface do governo. Porque, não sei se foi o Diego ou o Alexandre que comentou, que tem o modelo, né, de dupla hélice, né, só duas hélices, que seria aí no caso a universidade e a empresa. E aí até o Nathan, acho que foi o Nathan que escreveu, né, que o papel do governo é manter estabilizado o ambiente. Então o texto vai falar isso, que nesse modelo de interação da universidade e da empresa,
O resultado pode absorver energia de forma inesperada e provocar inovações que perturbam o equilíbrio do mercado. Então, justamente nesse momento é interessante aí o governo, com a parte de leis e de atuação, para poder balizar, né, esses resultados. E o texto vai falar de um exemplo do Brasil e da Coreia no início dos anos 80, até tratando que a Coreia estava mais bem sucedida, né, nesse modelo, justamente porque lá o governo coreano realizou um movimento para proteger o sistema bancário. E aí então ele foi se destacando em relação a essas empresas aqui, a esse modelo aqui no Brasil. Bom, a interação dessas hélices, né, dessas três instituições, geram novas estruturas dentro de cada uma dessas instituições, né? Então, a Alexandra falou bastante aí do PID, né, da Pesquisa e Desenvolvimento, que é uma interface, uma estrutura das empresas modernas, né? Então, a empresa ajusta a sua infraestrutura e cria essa interface entre os negócios, né? Pesquisa e desenvolvimento. Inovações baseadas no conhecimento, no processo de busca e na força dos mercados, o processo de seleção, tende a prender as empresas em trajetórias tecnológicas. E aí eu entendi, né, nessa parte aqui, que você tem a inovação. Esse processo de seleção, ele me remete muito àquela questão de quando o negócio da empresa está sofrendo algum temor em razão do mercado, da concorrência, e ele é obrigado a inovar, né, para sua manutenção no mercado. E eu trouxe um conceito fazendo já um paralelo com o que eu venho lendo muito sobre a gestão do conhecimento, e até para perguntar para o professor, quando ele puder comentar, eu não sei se esse termo é mais recente ou se é desde a época do artigo, que é de 96, que é a empresa ambidestra. Então, qual seria essa característica? Justamente a empresa. Ela tem um negócio, ela tem atividade fim, mas ela está preocupada com a inovação, não só esperando a inovação que vem de uma crise do mercado ou que vem de um concorrente, mas uma inovação contínua. E avançando um pouquinho mais nessas empresas ambidestra, e uma coisa que a Alexandra falou, né, do P&D, de ser uma unidade que tem que conversar com a empresa, né, com os setores de produção, e com a atividade finalística do negócio. E o que eu tenho lido muito é esse questionamento também de cada funcionário, de cada pessoa que faz parte ali da empresa, e isso já entrando na gestão do conhecimento, na troca do conhecimento, que até o professor Marcelo falou que essa transição de pessoas, né, vai ser chave em algum momento, essa discussão. Então eles vêm discutindo que não houvesse essa unidade separada, mas que cada pessoa fosse P&D também. Então tivesse focado ali na atividade finalística, mas também trabalhasse a inovação. E aí, né, o viés que eu venho estudando é que isso é possível só com a transferência do conhecimento. Mas isso é só linkando aí os assuntos, né? Então eu entendi que esse P&D tem a ver com essa ideia da empresa ambidestra, e no caso a empresa ela faz da inovação um processo de busca contínua e não esperando só uma reação, né, para a sobrevivência da organização. Bom, e aí o Diego mencionou um pouquinho os problemas ou os desafios, eu diria como os desafios, né, que essa interface, essa interação vai trazer. E um dos primeiros assim que eu identifiquei no texto, que o texto traz para a gente, que é o domínio dessa comunicação interinstitucional, né? Então a gente sabe que tem que vencer aí o jargão científico, principalmente aí vindo da universidade, né? E também dominar a linguagem dos negócios, já que vai haver essa interação. E isso é um desafio para a melhoria da qualidade comunicativa. Isso é um dos desafios que o texto traz, e um debate que eu vi que o Diego entrou um pouquinho nele, o professor Marcelo também falou um pouquinho hoje,
que é sobre o direito da propriedade intelectual. E esse debate, o Natan também até trouxe um questionamento para o professor, né? E é um debate muito instigante também, né? O texto até coloca ali que a ideia não é colocar as universidades como centro de lucro, né? Mas é uma coisa interessante porque ele fala do sistema de patente, pelo menos isso lá na época do texto, né, de 96, que é a patente do modelo de laboratório de ciências. Mas nós não estamos falando mais de um laboratório de ciências, né? A gente está falando de um conhecimento que a universidade pode criar e colocar no mercado, e isso realmente tem um valor muito grande, um lucro que as empresas vão ter muito grande, e qual seria o valor disso, né? Então tem que ter uma necessidade de atualização da legislação, né, para proteção às forças do mercado. E aí essa diferença, né, que alguns elementos, né, dessa interface aí podem ser patenteados, enquanto os outros vão precisar de proteção de direito autoral. A patente, ela salvaguarda ideias e invenções. Essas ideias e criações da patente, elas são passíveis de aplicação empresarial, né, de replicação para fim de comércio. Enquanto isso, o direito autoral não. O direito autoral é uma proteção ao autor, né? Então, essa é uma discussão muito interessante, pelo volume de financeiro mesmo que essa criação pode gerar e a finalidade da universidade nisso aí, né? Então, que caminho, que rumos que vão ter, isso precisa ser estudado e ser regulamentado pela legislação. E aí eu acho que um outro viés, um outro lado dessa moeda e que o texto traz é um debate aí sobre a responsabilidade pública, né? Então, se por um lado a gente está falando aí de lucros, como que a universidade está nesse meio aí, por outro lado a gente sabe que a universidade ela não vai sofrer prejuízos, né? Então essa invenção, esse produto, se ele gerar uma perda de dinheiro para os empresários, até onde vai essa responsabilidade? Eu acho que foi um questionamento que o texto trouxe que é bem interessante, né? Então ele traz aí as tensões entre financiamentos e responsabilidade pública, quando, principalmente se os empresários perderem dinheiro, né? E aí ele vai falar que tradicionalmente as universidades não foram moldadas para produzir resultados mensuráveis. E a gente volta naquela questão, né? Que essas dimensões do bens públicos com o lucro privado, né? E o conhecimento acadêmico. Aí ele faz um questionamento: seriam eles qualitativamente diferentes, né? Então tem essas finalidades diferentes, mas quando a gente pensa na responsabilidade, na mensuração dessa interação, é um questionamento interessante. Bom, e para finalizar, eu trouxe um texto, que é uma entrevista com o professor Leidesdorff, eu trouxe até a identificação dele aqui, porque o texto que eu trabalhei é de 96, né? E essa entrevista ela foi feita na Coreia do Sul em 2013. E eu trouxe a identificação do texto. E aí ele fala, parece-me que uma economia baseada no conhecimento, a articulação da demanda pode ser ainda mais estimulada e não ser deixada apenas para o mercado ou o governo. Então, ele defendendo, né, essa participação, essa interação da universidade. E aí ele questiona como as universidades podem ser divulgadas ao público em geral, né? Atualmente, a divulgação concentra-se na demanda burocrática, ou seja, só por meio de relatórios, né, das entregas da universidade, ou no mercado por meio de transferência, que é a formação aí dos profissionais do mercado. Então aí é o professor defendendo de novo, né? Eu me lembrei da apresentação da Alexandra, dela colocando da universidade como a Torre de Marfim, né? Então como que as universidades podem, né, ser divulgadas para o público geral, incentivando aí essa participação, essa entrega da universidade. E aí seria isso, pessoal. Obrigada. Oi, Elaine, show. Vamos lá, vamos aos comentários aí do Rodolfo, por favor, Rodolfo.
e depois eu faço alguns também. Beleza, boa noite para todo mundo. Parabéns, Elaine, pela apresentação. Eu tinha anotado alguns tópicos aqui, né, que a Elaine até foi comentando, e aí eu queria também comentar ou fazer um complemento, né. Ela trouxe aquela questão do Brasil com a Coreia, né, na década de 80, né, que a Coreia, economicamente, ela era menor que o Brasil, assim, né, ela era mais frágil que o Brasil, de certa forma, e depois de todo o movimento que aconteceu no país asiático, eles foram para um caminho que hoje eles colhem frutos, porque principalmente eles financiaram a economia baseada no conhecimento, né? Então, isso faltou aqui, eles estão colhendo esses frutos já há alguns anos, né? Então, eu lembro que, assim, desde que era moleque, que falavam de países que investiram na educação e estavam colhendo frutos, a Coreia sempre foi falada, eu lembro da Irlanda também, que era um país que era muito falado, então, assim, faltou um pouco disso aqui, né? A gente continua não fazendo isso, infelizmente, na minha visão. Também tem uma questão, né, a Elaine comentou, desses... o texto até traz aqui que cada ator da hélice, né, cada estrutura da hélice, ela tem uma estrutura de comunicação própria também, né? Então, e existem pessoas que vão navegando entre essas hélices para serem essa espécie de tradutores, né? Então, quando a gente está também focado em alguma coisa, às vezes a gente é tão técnico que não consegue passar aquilo de uma forma que os outros entendam, né? A academia, às vezes, não passa de uma forma que o governo entenda, né? Ou que a indústria entenda. Então, existem essas pessoas, né? Esses atores que vão fazendo essa tradução, né, ao longo desse caminho, para que as conexões também fiquem até mais fortes e mais fáceis também de serem feitas, né? Então, é um outro ponto que eu tinha colocado. Também, né, relacionado aos atores, eles são autônomos, mas são conectados, né? Então, tem essa questão também, né? Cada um age de uma forma, mas a forma que cada um deles age interfere na forma ou na própria ligação que ele tem com os outros atores também. Então, existe essa questão também. Ele traz também, né, no texto, que comparando com a dupla hélice, né, que a dupla hélice, o equilíbrio, ele é muito mais fácil, né, o equilíbrio entre os atores é muito mais fácil, e eu vejo que isso não é só para a questão da tripla ou da dupla hélice, mas quando você insere mais elementos ali, tende a ficar mais caótico o negócio, isso em qualquer ambiente, né? Então, ele traz algo também que isso tá inserido em outros ambientes. E uma última aqui que eu tinha colocado, né? No texto também tem uma parte que fala muito dessa economia liberal, né? E eles trazem, né, que o governo ele não é o harmonizador e líder das interações, né, mesmo numa economia liberal. Então, e fica muito, não sei nem se é implícito, para mim fica até explícito que é a academia que deve fazer as questões, né? A academia que precisa harmonizar tudo, né? Eles até colocam, ela é o papel mais importante ali, né? Então, não é depender do governo, mas ter o apoio dele, né? Porque, como foi falado aqui até pelo professor, né? Os interesses são muito diferentes, né? Então, o interesse da academia geralmente é o conhecimento, é aplicar o conhecimento, é produzir o conhecimento, então ela é o papel mais importante ali em toda essa estrutura. Tá bom, legal, Rodolfo. Tem vários pontos aí, eu vou começar também de trás para frente, que eu vou anotando aqui, vem vindo algumas coisas e depois eu me perco. Eu acho que esse ponto central aí de entender realmente o que diferencia o elemento distintivo da Triple Helix em relação a outros modelos é exatamente essa ideia de que a universidade é o elemento, a academia, né, ou
os atores que geram conhecimento são os elementos-chave dessa nova economia, né? Porque toda essa discussão das instituições, das relações e não sei o quê, ela está presente em outras abordagens, né? A gente tem o que a gente chama da abordagem dos sistemas de inovação, né? Que fala do Sistema Nacional de Inovação, dos sistemas regionais, etc. Tem autores neo-schumpeterianos aí, o Christopher Freeman, o Lundvall, o próprio Richard Nelson. Quer dizer, isso já é falado e estudado há muito tempo. Inclusive, existe uma literatura de relações, de interação universidade-empresa também, né? Bastante forte. Quer dizer, o Ledersdorf e o Hetzkovits bebem dessas literaturas, conhecem, né? E são contemporâneos aí de vários desses autores, mas eles dão um passo numa direção diferente, né? E aí eu acho que isso é que é o legal da Triple Helix. Muita gente olha a Triple Helix como uma versão moderna dos sistemas de inovação, né? E isso é incorreto. Na verdade, ela rompe com a lógica do sistema de inovação, porque no sistema de inovação, o papel da universidade estava muito claro, que é fazer pesquisa básica e treinar pessoal, né? E não é isso o papel da universidade empreendedora hoje, né? Eu acho que esse é um aspecto, o aspecto teórico. O outro aspecto ele é prático, que é a gente visualiza quando a gente fala, né, mesmo daqui sem conhecer, né, quando a gente fala dos MITs da vida, dos Stanfords, não sei o quê, você pensa, não, peraí, esse cara, né, essa instituição tem potencial de ser essa universidade aí que o Hetzkovits fala e o Ledersdorf fala, mas as nossas eu vejo com mais dificuldade. Tem um pouquinho isso, sim. Eu tinha essa curiosidade lá atrás, quando eu comecei a ter contato com essa literatura, e, obviamente, ao longo dos anos eu tive a oportunidade, né, de visitar essas instituições, de interagir um pouco, de entender. Quer dizer, obviamente existe, né, nos países, nas economias mais avançadas, existe uma relação, né, com a universidade que é diferente das relações que a gente tem aqui. Quer dizer, essas interações entre o sistema de produção de bens e serviços e de interação, ela é muito mais estabelecida, estruturada, madura, né? Quer dizer, vocês sabem aí, né? É muito comum a gente ver que o cara estuda lá na universidade com uma bolsa, depois monta uma empresa e fica milionário, aí doa dinheiro para a universidade. Quer dizer, são relações que elas estão muito distantes até da nossa relação cultural com a universidade, né? A gente faz a universidade, faz aos trancos barranco e depois sai falando mal, né? Então, assim, são outras lógicas, né, que precisam ser avançadas. Então, essa é uma. A outra, que é essa relação também que o Rodolfo levantou entre, quer dizer, o comportamento das organizações, né, ela, ao mesmo tempo, ela é autônoma, ela tem um caminho que ela está seguindo, mas ela está conectada, né? Então, tem uma ambidextria também nesse processo, né? E que ela tem que encontrar um ponto de equilíbrio aí. E é, em algum aspecto, o que acontece com muitas empresas no Brasil. Se ela resolve os problemas dela sozinha, ela está jogando, ela está no quadrado dela e aquilo está sendo suficiente, para que ela vai conectar, né? Quer dizer, ela não vai conectar, né? Ou se ela não entende a linguagem, ou se ela não joga aquele jogo, né? Ela não conecta. Mas quando ela tem a necessidade de conectar, esse balanço realmente entre o caminho dela e a conexão é importante. Essa coisa também, né, que o Rodolfo comentou sobre quanto mais atores a gente coloca no sistema, mais complicada a coisa fica, né? Isso é lá de teoria de sistemas, né, que a gente deveria ter estudado e não estudou, mas mais o Ledersdorf estudou e dá aula disso, né? Então, quer dizer, ele inclusive hoje um dos argumentos dele, contrariamente à ideia de quádruple, quíntuple helix, é dizer isso, olha só, três a gente, né, num âmbito tridimensional a gente ainda consegue perceber as coisas, mas a gente botar mais dimensões nesse negócio a gente não consegue analisar, né? Três já é suficiente para explicar essa confusão toda, né? Então, assim, realmente é isso. Quer dizer, quanto mais atores você coloca no sistema, né, do ponto de vista
da economia institucionalista, você aumenta o custo de transação, né? Você tem ali relações formais, contratos, regulamentos, uma série de coisas, né, que torna aquela relação mais complexa. E a ideia não é essa, a ideia é quanto mais simples você tentar, né, tornar essas relações, melhor, que é o grande dilema hoje entre o público e o privado no Brasil, tá? Que eu já vou chegar lá na Elaine. Essa figura também do intermediário, né, que tem a ver com aquela discussão também de circulação de pessoas, né? Algumas pessoas, elas são, né, vamos dizer assim, multifacetadas, né, e elas gostariam de estar ali no meio, fazendo a interface, né? Tem uma literatura sobre isso, inclusive, lá fora se chama Knowledge Broker, quer dizer, aqui no Brasil a gente chama isso de intermediários de inovação, que são exatamente figuras, né? E eu me colocaria aí como uma figura dessas, né? Hoje não mais, mas no passado acho que isso me definia bem, que é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Europa menos, mas nos Estados Unidos bastante comum. A pessoa vai lá, faz uma graduação, um mestrado, doutorado, às vezes é um consultor de negócios, etc. E ele desenvolve no doutorado dele, por exemplo, uma ferramenta, um método, etc. Ele depois monta uma empresa de consultoria para trabalhar com aquele método, né? E ele fica ali exatamente fazendo a ponte entre a universidade e as empresas, né? Então, ele é um especialista, por exemplo, em captação de recursos, ele é um especialista em gestão de projetos para inovação, né? Então, é o cara que faz esse meio de campo. Eu brinco que eu tentei fazer isso lá atrás, porque eu também, apesar de ter feito mestrado, doutorado, eu não me via e às vezes não me vejo muito como professor até hoje. Tenho alguma dificuldade, até quando as pessoas me chamam de professor. Eu falo assim, olha, sempre é comigo, né? Eu me vejo muito mais como um gerente de projetos, né? Quer dizer, uma pessoa que tem a capacidade ali de reunir recursos, né? Executar atividades e entregar resultados, né? E eu vim, como eu vim né, vamos dizer assim, do setor privado e atuei um bom tempo com consultoria, né, eu tenho essa percepção. Lá atrás, né, eu tomei um caminho, quando eu pedi demissão, sair da Firjan do Senai, era exatamente, né, de ter, olha, eu tenho uma empresinha aqui e eu vou ficar nesse meio de campo. Eu escrevia projetos para entidades, para buscar, e para empresas, para buscar recursos, né, nas linhas de fomento, de FINEP, CNPq, etc. Na época não tinha uma indústria ainda de capital de risco no Brasil. Eu fiquei uns 3 anos fazendo isso e aí depois o meu saco encheu. A gente faz algumas análises também, quer dizer, vender consultoria, né? Tem duas coisas. Ou você vende hora, e aí você tem muitos braços para vender hora, né? Ou você vende algum serviço que seja de alto valor agregado, e aí para isso você precisa que você consiga escalá-lo, né? E aí para isso você precisa de investimento para desenvolver esse serviço. Eu fiquei no meio do caminho, não fiz nenhuma coisa nem outra, né? Até na minha tese de doutorado tem lá uma proposta de um modelo para gestão de projetos de inovação, etc. Mas eu não transformei isso, por exemplo, num software para que eu pudesse escalar uma empresa de consultoria, né? Então, basicamente, o que eu vendia era a minha, né, as minhas horas e a minha capacidade de falar e convencer as pessoas. E isso tem um limite, né? Tem um limite físico, que só existe um Marcelo, né, para fazer isso. Quer dizer, se existissem 10, era mais fácil, mas não existem. Então, em algum momento, eu também desisti do negócio de consultoria, né? Saí dessa figura. Curiosamente, o mercado brasileiro não lida bem com essa figura do intermediário, e talvez aí seja um problema da gente não ter interação, né, universidade, empresa e governo, né? Porque eu era, por exemplo, em 2004, 2005, eu era, né, vamos dizer assim, um pesquisador com doutorado, né, e um consultor de negócios. Para a academia, eu era aquele cara, pô, o cara esquisito, faz consultoria, gosta de ganhar dinheiro, essas coisas, anda arrumadinho, né? E para as empresas eu era, porra, aquele cara esquisito lá, com doutorado, né? Isso não serve para nada aqui, né? E essas coisas. E aí, quando saiu a lei de inovação em 2004, eu falei, chega, né?
de viver essa vida masoquista, e eu vou para a universidade, então, e ver se de lá eu consigo fazer alguma coisa, né? Então, estou contando um pouquinho de história exatamente para ver que esse mercado ele não é bem amadurecido. Na época, inclusive, eu incubei uma empresa de uns amigos, que eles conseguiram avançar um pouco mais, e o foco deles já foi mais olhar essa relação da empresa nascente, né, da empresa de tecnologia, que a gente chama hoje de startup, com os fundos de investimento. Então, eles faziam um plano de negócio para preparar as empresas para receber investimento. Era a Hélice Consultoria, né, inclusive inspirada na Triple Helix. Os sócios hoje viraram acadêmicos também, né, tiveram um ciclo, depois encheram o saco, cansaram de dar murro em ponta de faca, e hoje é o professor Tiago, da Rural, Tiago Renault, que é meu parceiro, e o professor Rodrigo Carvalho, foi da ESPM há muito tempo, hoje é um assessor da FAPERJ. E então fechei esse assunto. Deixa eu ver, agora eu anotei uns outros. Essa questão que se levantou, Elaine, da ambidextria empresarial, essa literatura não existia nesse período. Ela acho que é do início dos 2000, né? E nunca na literatura da Triple Helix não tem nenhuma referência a isso, mas legal você ter enxergado essa conexão, que é um pouco isso mesmo, né? Quer dizer, a gente tem nós temos um ditado aqui no Brasil, né? Aí em Minas vocês usam também, né? Que eu tenho que ficar com um olho no padre e o outro na missa, né? Quer dizer, é exatamente isso, né? Quer dizer, a gente tem que estar olhando o que está acontecendo hoje e para onde a coisa vai amanhã. Qual é o novo negócio, né? Eu falo assim, é que não tem como a gente traduzir essas coisas para gringo, né? São coisas muito típicas da cultura brasileira. É igual lá o farinha pouca, meu pirão primeiro. Não faz nenhum sentido para ele. Mas, assim, são coisas que a gente percebe nas organizações e que a gente percebe, inclusive, quando a organização também não tem, né? Que às vezes ela fica muito presa, o modelo mental fica muito numa caixinha, né? E aí, até o exemplo que o Nathan deu também lá do cara que estudava a coisa da NASA, chega num segundo momento, aquilo não existe mais. Aí, para que você tem aquela caixinha? Né? O mundo mudou, né? E aquilo não funciona mais. E isso não é só para a empresa, por exemplo, isso funciona muito. Falta essa. Tem um nome para isso, né? Que é a inteligência competitiva, né? Quer dizer, você está olhando o que está acontecendo aí para frente. No campo tecnológico, a gente pode chamar também de prospecção tecnológica, né? Olha, quais são as tecnologias aí nascentes, quais são as tendências mais para frente. A própria universidade não faz isso, né? O pesquisador acadêmico, líder de um grupo de pesquisa, ele não tem um processo de olhar e dizer assim, pô, esse negócio que eu estou estudando aqui, daqui a pouco vai morrer, não vai dar em nada, vou pular para o próximo. Não, eu morre e ele morre junto, né? Então, a agenda de pesquisa também ela é um pouco complicada, até porque talvez a gente tenha autonomia demais aí, fique solto demais. Então, o ponto da ambidextria, ok. O texto adicional legal, conheço o texto o Park, né, que é o que entrevistou o Henry lá, entrevistou o Lutz lá para ai, caramba, para uma revista dele lá, para Scientometrics, que eles publicam lá a rodo, são sócios, né? Então, assim, tem esses momentos, né, como eu comentei com vocês, esses caras hoje são duas estrelas bastante importantes aí nesse cenário, né? E a gente vê muita publicação deles relacionadas, às vezes, a isso. Entrevistas, a gente está com um texto do Leidersdorf para publicar, que a gente está chamando de um position paper, né? Ou seja, é um paper que o cara, ao mesmo tempo, ele condensa, resume um conjunto de pensamentos e lança ali uma série de outras coisas, né? Inclusive, a gente está preparando um número do Triple Helix Journal, onde esse artigo vai encabeçar, né? E estamos convidando outros autores relevantes, né? Por exemplo, como o Calayanes e alguns outros, para escrever, digamos assim, comentários, réplicas, né? E provocar uma discussão ali em cima daquele texto do Leidersdorf, né? E
como eu falei para vocês, o cara é genial, ele tá... Assim, o Etzkowitz é bom vendedor, é bom marqueteiro, né? Tá gravando, mas eu posso falar, é o judeu bom de negócio, né? Ele sabe se vender e vender a coisa, na coisa o nome, inclusive, tem um marketing muito bom, né? A coisa que ele fala, mas o gênio na coisa é o Ledersdorf, ele está alguns furos acima, né? Eu brinco que a primeira vez que eu assisti uma palestra do Ledersdorf não entendi nada, né? A segunda também não entendi nada. A primeira vez era uma audiência pequena, e aí eu achei que eu era o idiota, né? Obviamente, eu era aluno ainda, estava lá, aluno de doutorado, né? Não estava embaixo da escala alimentar lá do processo. A segunda vez tinha 400 pessoas no auditório. E eu acho que só a meia dúzia entendeu o que ele falou, que foi na conferência de 2000 da Triple Helix aqui no Brasil, né? Aí, ao longo dos anos, eu fui entendendo algumas coisas, né? Ele lançou um livro sobre o Knowledge Based Society, eu li até a página 100 eu entendi, depois eu já não entendi, das 300 e tantas, depois eu já voei, né? Então, passados 20 e tantos anos, agora eu acho que eu consigo compreender algumas coisas. Tem coisas que absolutamente a gente não tem background, né? A gente não tem estudo, né? Coisas que ele vai buscar na química, na sociologia, na filosofia, e que a gente não tem, nós somos ignorantes, né? Para compreender aonde que ele está. Tá? Mas ele é genial e, ao mesmo tempo, uma pessoa de uma simplicidade assim fantástica. Né? Então, assim, fomos lá, falamos do legal do texto adicional, da ambidextria, do público e do privado. Acho que esse é o ponto-chave da história. Né? Quer dizer, essas relações elas acontecem bem quando tem os intermediários, quando cada ator sabe o seu papel, quando o campo que a gente joga está bem delimitado, né? E quando você sabe quais são os limites entre o público e o privado nessa história. Né? E aí você pega um país, né? Países, vamos assim, vamos lá, botar esse pacote dos países ocidentais para sair dos Estados Unidos. Mas você pega, sei lá, a Inglaterra, né? Que tem um sistema político que está lá desde 1640. Né? É uma monarquia legal, gostamos de ter rei, não sei o quê, mas é uma monarquia constitucional, que tem uma regra do jogo jogada. Né? Pega mais novos aí, a Alemanha, a Itália, etc. Quer dizer, esses países viveram várias configurações, né? Monarquia do Deus Sol, monarquia constitucional, repúblicas, etc. E acabaram achando, né, amadurecendo essas relações entre o público e o privado. Né? Esse é um problema crônico no Brasil, a gente não sabe essas diferenças. Né? Assim, ok, a gente é um país novo, não vou nem falar de 500 anos, porque os 300 primeiros não contam. Né? Quer dizer, o Brasil foi inventado enquanto país em 1808, né? Uma invenção das mais assim, piada pronta, né? Quer dizer, o português saiu fugido lá, né, do Napoleão, vocês sabem disso aí, veio parar aqui, né? E aí falou, pô, já tenho esse quintal legal aqui, pô, bonito pra caramba, nunca tinha vindo aqui, né? Então vou ficar daqui mandando lá no resto todo. Né? Essa é a história do Brasil. Eu contei isso uma vez para o Etzkowitz e para a Azul, né, para a Chunian Azul, que é a parceira dele de projeto, a atual esposa dele, eles riram de dar gargalhada. Né? Porque a gente não sabia da história do Brasil. Eu trabalhei com ela, dividi escritório com ela lá na Espanha, e a gente ela contando coisa lá da China, etc., e eu contando coisa do Brasil para ela. Né? Anos depois ela me encontrou, ela foi falar, nossa, eu sempre lembro dessas histórias que você me contou do início do Brasil, e como aconteceu o Brasil. Né? E a gente essa confusão por causa disso, quer dizer, não tem distinção entre o público e o privado até hoje. A nossa elite, ela se apropria do público. Né? Aí você fala, o problema das elites? Não, hoje é cultural, porque virou para a sociedade inteira. Né? Então, se a gente tem uma oportunidade, a gente quer se apropriar do público. O privado é nosso, ninguém pode meter a mão. A gente fica puto quando alguém mete a mão, né? Começando pelo próprio governo. Né? Mas o público não, a gente pode meter a mão à vontade, afinal é público. Né? Então, assim, esse é um negócio extremamente mal resolvido no Brasil, é um problema cultural sério. Né?
A nossa elite picareta também ela é problemática com isso, né? Porque ela fala, não, o lucro é privado, é meu, fui eu que fiz, eu sou bom, eu que tenho mérito. Mas quando dá prejuízo, quer dividir lá com o BNDES, né? Então tem esses problemas. Né? Então, como a gente não sabe o limítrofe disso, é difícil você dialogar, que é um pouco o problema da universidade. Bom, a universidade, ok, ela é pública e ela é financiada com dinheiro público. Então, ela tem dificuldade com qualquer coisa que não seja pública. Né? A UF tem uma situação absolutamente escabrosa, deu vontade de ir embora. Aliás, eu fui. Em 2007 ou 2008, a gente fez um PDI e a comissão lá foi pressionada no Conselho Universitário a tirar a palavra empresa do planejamento estratégico da UF. Não podia ter empresa no planejamento estratégico da UF. Né? Quer dizer, não foi por causa disso, foi outros motivos, mas isso ajudou também. É tão escabroso, né, que foi quando eu pedi licença sem vencimento e saí da UF um tempo. Porque eu falei, acho que eu vim para o lugar errado. Depois eu voltei, depois eu me reconciliei com a UF. Mas, assim, é o tipo de absurdo que acontece que está relacionado a essa cultura, ou aquela visão de que você se relacionar com uma empresa, prestar um serviço, receber recursos, né, privatização da universidade. Né? É porque esse limite entre o público e o privado não está claro. Tá? E isso acontece, aquela lógica, né, coronelista, nepotista, né, clientelista que a gente vivencia, né, e que está ligado também àquela outra visão do farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, a gente ouve muito falar aí assim, e aí já saindo um pouquinho, fazendo parênteses, saindo um pouquinho da discussão do artigo. O problema do Brasil são os políticos. Né? Cara, não, os políticos são um reflexo do povo. Né? Pior do que dizer assim, que o povo é que bota eles lá, mais ou menos, porque a eleição ela vem resolvida quando as chapas são montadas. E aí você fica sem opção e bota qualquer um lá. Mas eles são todos iguais. Né? Exatamente, você fica sem opção. Então, isso é decidido antes. Mas, assim, eles são retrato do povo. Se der para a maior parte das pessoas, né, se der um cargo igual é dado para os políticos, a pessoa vai chegar lá e vai fazer igual ou pior. Né? Vai dizer, opa, eu vou ter pouco tempo aqui, eu não sou político de carreira, deixa eu roubar tudo que eu posso agora. Né? Empregar minha família. Né? Então, assim, quando você conversa, inclusive com com muita gente, principalmente assim, pessoas mais ignorantes, às vezes, classe social mais baixa, algumas gerações anteriores, né? Conversa assim, às vezes tomar uma cerveja aqui com os parentes. É isso que a gente ouve. Aí você traz lá e ia né, me lambuzar. Né? Entendeu? Então, assim, a gente tem um problema crônico, né, nessa relação do que é o Estado. Eu brinco que é o Estado capitalista, mas, ao mesmo tempo, do capitalismo selvagem e, ao mesmo tempo, quase socialista em outros aspectos. Né? E a gente precisa resolver esse problema, tá? enquanto país. Eu acho que tem uma geração mais nova, né, do campo aí do Natan, da Thaís, assim, que já vê essas coisas diferentes, né? A gente vê isso entrando nas nossas instituições, né? Começando a vir no judiciário, né? A gente começa a ver umas gerações que são diferentes, né? Mas o core, né? O grosso que está aí da população é complicada, não tem essa distinção entre o público e o privado. Gente, então assim, legal, obrigado Elaine e Rodolfo aí pela apresentação, pelos comentários, né? Esse artigo um artigo mais padrão, mais linear, né? Falando dos atores, das interações, etc. Né? Esse artigo, se eu não estou enganado, eu acho que foi, não, o primeiro que era a apresentação, né? Dos anais, né? Das conferências, né? Então assim, o Etzkowitz e o Lederlof começaram a escrever junto ali em 94. Eles se conheceram, parece, num evento, começaram a escrever junto, a trocar ideias. E aí, em 95, eles já publicaram o primeiro artigo juntos. E aí, eles resolveram organizar um evento. Né? E aí que começa a série de conferências da Triple Helix, é o primeiro evento de 96.
E aí esses artigos tá nesse cerne aí, nesse movimento inicial, né, deles estarem, vamos dizer assim, deles terem se aproximado. Eles vêm de backgrounds completamente distintos, assim, né, e começam a se relacionar ali com algumas pessoas. Tem alguns trabalhos mais para frente com outros autores, né, que nascem desse relacionamento, e aí eles rodam as duas primeiras conferências, 96 e 98, quer dizer, um na casa do outro, né, uma é em Amsterdã, outra em Nova York, exatamente, né, eu primeiro eu faço aqui, depois você faz lá, e a gente vê em que caldo que vai dar nisso, né, e em 96 eu não lembro, eu acho que tinha um brasileiro nesse evento, e que conhecia já o Etzkowitz, né, que é o professor Plonsky da USP. Em 98 já tinha uma delegação brasileira no evento, inclusive o pessoal do Evaldo Lodge, do Rio, e aí que nasceu, tinha um pessoal da COP, e aí nasceu a ideia de fazer em 2000, né, do Brasil entrar nesse negócio aí, porque a gente via que a gente estava no momento exatamente de rediscutir, né, daquele período do governo Fernando Henrique, de retomar a ideia de ter política de ciência, tecnologia e inovação e rediscutir o papel dos atores, né? E uma das lógicas que vinha muito, né, e a universidade apanhou muito do Fernando Henrique, mas apanhou nesse sentido de dizer, olha só, vocês precisam melhorar a eficiência de vocês, né? Não é como está apanhando agora, não. Apanhou bastante, né? Mas de dizer assim, olha só, vocês precisam ser mais eficientes, filhinho. Vocês só ficam pedindo dinheiro, aumento, não sei o quê, né? E teve um ciclo interessante, né? Por exemplo, o Fernando Henrique implantou um negócio, né, no governo dele, eu esqueci o nome até do ministro na época, que era a tal da gratificação, né, por produtividade. Ele dizendo assim, olha só, vocês têm um salário X, o salário é base, ok. Tem uma planilhinha aqui, a cada 6 meses você tem que preencher a planilhinha. Você fez os pontinhos, você ganha até o adicional. Né? Isso depois, no governo Lula, acabou sendo incorporado, porque realmente os salários estavam muito defasados, etc. Mas, cara, a ideia é essa. Porque hoje, infelizmente, gera revolta dentro da universidade, porque até mais ou menos 3/4 da carreira, né, o último nível não, mas basicamente a maior parte da carreira, você trabalha, tem gente que está afim que trabalha um monte, tem gente que bate ponto e todo mundo ganha o mesmo salário, vai progredindo por tempo, né? Quer dizer, porque as regras são frouxas, etc. Quer dizer, essa diferencinha de dinheiro aí tinha que ter, né? Faria muito bem do ponto de vista de ser um incentivo econômico a que todo mundo produzisse mais. E foi o que aconteceu no período do Fernando Henrique. A universidade começou a dar um salto de produtividade, né? As áreas com mais competência começaram a buscar dinheiro, parcerias, etc. A turma começou a produzir mais, a publicar mais, né? E a gente viveu um ciclo aí, depois com o investimento que veio no período Lula, a gente, né, viveu um ciclo aí de, se a nossa métrica de produção é a publicação de paper e periódico, etc., a gente vê um ciclo de 20 anos aí muito bem sucedido, né? Quer dizer, até de geração de patentes, essas coisas todas, né? Essas transformações, elas aconteceram, mas elas precisam continuar acontecendo, né? Também não é do jeito, né? Não é tomando canelada igual nós estamos tomando agora aí, né? Mas eu até tinha uma expectativa de que algumas discussões, né? Vamos dizer assim, sempre que vem essa conversa neoliberal, né? Lá atrás, no Fernando Henrique, era a privatização. Vai privatizar o FRJ, não sei o que. Sabe que eu estava fazendo mestrado, doutorado lá, né? E foi uma época difícil de dinheiro. E eu falei, aí um dia eu parei e falei assim, olha só, por que sei lá, a Estácio da vida vai querer comprar a UFRJ? Só prédio caindo, mal posicionado. Cara, a Estácio quer fazer alguma coisa, ela arrenda o prédio no centro do Rio, igual tem lá. Tá? Prédio com elevador, ar-condicionado, perto do metrô. Não, o que ela vai querer se meter no fundão? Então para com essa bobagem de falar de privatização, não é nada disso. Né? E agora, não, agora a gente está vivendo um outro ciclo que realmente é
sou obrigado a concordar com algumas alas que eu não concordo muito, mas o ciclo de desmonte, né? A ausência a política é a ausência de política, né? Infelizmente, acho que isso vai se reverter em algum momento, né? A partir de 2023, mas tem danos aí que estão sendo feitos, né? E que são complicados. E aí não só, né, nossas instituições, mas a essa evolução da ciência e tecnologia como um todo. Em 2013, a gente tinha chegado aí a 1,6% do PIB, já um nível de investimento razoável, né, para um país que está querendo se posicionar, né, de alguma coisa, mas foi, né, como a turma fala, voo de galinha. Né? Em seguida, a galinha não voa, né, então nós aterrissamos, né, mas ninguém em sã consciência imaginava como é que é esse purgatório que a gente está vivendo aí, né? Pelo menos nos últimos 5 anos. Né? Eu brinco assim, eu não tenho política, nem lado, nem nada, né? Eu falo assim, a gente tem 2 tipos de governo, o ruim e o muito ruim. Né? E nos últimos 10 anos a gente só tem tido muito ruim, independente de lado, etc. Né? Esse jogo precisa virar em algum momento, porque está ficando difícil. Tá bom? Gente, mais algum comentário, alguma coisa? Já passamos aí das 9. Não? Então, primeiro, né, agradecer a vocês o esforço dessa primeira rodada. Certamente, eu acho que, para mim, estar revisitando esses textos que eu já li faz tempo, não reli agora, né, é importante, até dentro do esforço que a gente está fazendo aí do projeto que a gente está tocando. Sempre que a gente lê, né, a gente tem uma percepção diferente de algumas coisas, porque obviamente a gente também vai mudando, e eu acho que essa troca aí com vocês aí com diferentes perspectivas também é legal. Eu espero que, né, vocês tenham aproveitado e continuem aproveitando aí nas próximas semanas. Bom, estou parando a nossa gravação, tá?